Você já esteve envolvido num relacionamento, num casamento e passou a vida inteira tentando mudar a outra pessoa? Pois é, então vem comigo, vamos conversar hoje sobre o texto Vida Conjugal do livro Vinha de Luz. Hoje o texto aqui é polêmico, pelo menos para mim. Eu estou divorciado faz 9 meses, então vida conjugal é uma coisa que está em alta, né, em termos de discussão no momento, né? Não está em alta a felicidade de uma vida conjugal na minha vida, mas o resultado do que foi minha vida conjugal, fui casado por 23 anos, estou separado há 9 meses, e o texto vem falar justamente do relacionamento entre duas pessoas, né? A gente vai discutir depois que eu ler aqui para o que eu falar ter mais sentido e você entender. Então, primeiro, como sempre, vamos fazer aquela leitura rápida do texto. O texto aparece em tela para você acompanhar e depois eu vou dar os meus insights aqui a respeito e sinta-se à vontade para acrescentar aqui embaixo suas ideias, caso você tenha algo mais a acrescentar que não foi falado aqui, porque, como eu sempre digo, isso aqui não tem regra, isso é apenas um insight. Então, por exemplo, eu estou passando nesse momento por um divórcio, eu vou ter um tipo de leitura. Uma pessoa neutra que não passou por agruras no casamento vai ter outra. E a pessoa já mais vivida, que já superou todas as crises e hoje vive uma vida madura conjugal, vai ter uma terceira opinião. Então isso é muito particular. Mas o texto é muito interessante, não sai daí. Vamos começar então. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios 5,33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Bom, em primeiro lugar, que vida conjugal é realmente um desafio, né? Se vocês foram aí casados por pouco tempo, já foi um desafio, mas saibam que relações longas são ainda mais desafiadoras, porque aí você tem altos e baixos, né? Você tem uma primeira época muito romântica, depois uma queda, depois uma retomada que já não é aquela paixão, aquele fogo, ou seja, os altos e baixos eles vão te mostrando o que é o verdadeiro amor, né? Porque aí já se mostra mais na parceria, em gestos, na caminhada, né? O parceiro para caminhar junto, dentre várias outras coisas. Mas um ponto comum em todos os relacionamentos, não só em casamento, é que a gente cai naquele ledo engano de querer mudar a pessoa, né? Quer dizer, já na fase de namoro você já viu algumas coisas que você não gostava. Mas, por exemplo, em caso de casamento, que aí você já vai viver debaixo do mesmo teto, é impreterível saber que debaixo do mesmo teto a pessoa se revela 100% quem ela é. E no namoro muitas vezes você está se relacionando com alguém que está usando uma máscara da aceitação, a máscara da aprovação. A pessoa tem muito mais tolerância com os seus erros e também assim tolerância também com as suas vontades, com os seus quereres, né? E aí vai fazendo quando não está a fim de fazer, quer dizer,
Repare no que eu estou falando, porque, como eu disse, estou atravessando um divórcio agora e eu vejo que foram cometidos muitos erros na fase do namoro, que era bem antes, a gente era bem novinho. Por quê? Por causa disso, porque as pessoas, infelizmente, por causa de suas feridas emocionais, elas querem ser aceitas, querem ser bem-quistas, bem avaliadas, e aí com isso ficam vestindo máscaras. Ou quando eu falo máscaras, são o quê, gente? Estou falando da perspectiva de feridas emocionais da alma, ou seja, a máscara é usada para que a pessoa seja aceita. Significa que ela ser ela mesma não dá, as pessoas não querem. E esse é o principal erro. E casamentos se prolongam por anos, porque depois as pessoas não conseguem mais usar essas máscaras, mas aí elas já estão dependentes emocionalmente uma da outra, não tem coragem de recomeçar uma nova vida, às vezes já tem filhos, e aí a coisa vai envolvendo cada vez mais terceiros, e aí você se separar é praticamente uma catástrofe, uma tempestade que machuca e bagunça milhares de vidas, e aí você vai fugindo de enfrentar isso, fugindo, até um ponto que a coisa fica inconcebível, e aí, dependendo, a espiritualidade intervém e provoca, com alguma situação, não quer dizer que a espiritualidade tem o direito de se meter na tua vida, mas dependendo do teu plano reencarnatório, você está passando da hora já, ela já sabia que vocês iam se separar, porque é um contrato de almas, ou era uma experiência que tinha que vivenciar até que acontecesse algo X, aí esse algo X já aconteceu lá atrás, e vocês estão aí enrolando, e aí acontece a separação. Então, o primeiro erro, depois que você já cometeu o primeiro erro, na verdade, que é lá no namoro, você viu algumas coisas que não gostava e mesmo assim cismou de casar, o segundo erro é você querer mudar a pessoa, né? A duras penas eu aprendi, e ainda estou aprendendo, que você não muda ninguém. Você só vai conseguir dor de cabeça, estresse, alguma doença física anos depois. Você não muda ninguém. Então, a primeira coisa é ter amor próprio, e saber se amar, só assim saberá amar outra pessoa. E se você se ama, você vai se ver num ponto em que você não pode mais tolerar determinados tipos de coisa, e você não vai mais atrasar uma atitude que, mesmo que seja muito difícil, muito dolorida, em determinado momento da sua vida se faz necessária. O que o texto fala ali, logo na cabeça, que tem aquela primeira parte que ele tem uma citação de algum ponto ali da Bíblia e tal, aquilo é a síntese que a espiritualidade fala sobre relacionamentos, que significa o quê? Dar e receber em equilíbrio. Não pode um estar amando mais do que o outro, estar dando mais do que o outro, porque um está dando mais, então significa que o outro que dá de menos acaba dando migalhas a esse que dá de mais. E por sua vez, esse que dá de mais se coloca numa posição submissa, perde o respeito, perde a dignidade, perde tudo, porque está aceitando aquelas migalhas como quando não deveria, não é? E falta na gente força de enxergar isso, enxergar talvez não que a gente sabe, mas de admitir isso, levantar e tomar uma atitude, que não é necessariamente no primeiro momento separar. Eu sempre fui a favor da conversa, do diálogo. Só que tem pessoas que às vezes são ferrenhas ali, que não querem mesmo mudar, né? No meu relacionamento, por exemplo, foi isso, quer dizer, a pessoa achava que sempre eu que tinha que mudar, e é óbvio, eu cometi vários erros que justificaram a pessoa em querer terminar com aquilo, ok, mas é fato que eu tentei várias vezes mudar e a pessoa sempre assim acha que a culpa está sempre no outro, a mudança tem que vir sempre do outro, sempre o problema está no mundo, só que a gente quem é espírita ou espiritualista já sabe que a banda não toca desse jeito. A primeira pessoa que você tem que olhar é para dentro de si mesmo. Por que a minha vida está desse jeito? A minha vida lá fora, ela é um reflexo de quem eu sou aqui dentro. Então é isso que você está dando energeticamente para o mundo, e por isso você está recebendo dessa forma. O segundo ponto que o texto fala aí, que é pior ainda, é muito importante, mas não se aplica a todos os casos, ok? Porque às vezes até a gente lê uma coisa antiga aqui, se tiver mulher assistindo, vai achar que tem partes do texto que soa meio machista. É por causa da época, a cultura da época, né? Tinha a mulher um pouco como meio que submissa ao homem e tal, mas mesmo assim você vê que ele fala em dar e receber em igualdade, né? Quer dizer, ele não vai tanto para o machismo, mas tem algumas posturas aí um pouco machistas. Mas a coisa que você tem que entender é o seguinte, existem, quando você está falando de espiritismo e espiritualismo, existem relações
que são kármicas, ou são contratos kármicos, ou são expiações, que é o quê? Antes de reencarnar, se você é um espírito de nível mediano, ali, superior, ou se é inferior, mas é um espírito bom, não é um espírito rebelde, cheio de vício, que foi parar em zonas umbralinas, etc., você tem o direito a um planejamento reencarnatório. Quando você é um espírito ruim, cometeu muitas maldades, não sei o quê, você tem uma reencarnação compulsória, que eles falam que é o quê? Você é obrigado a ir para uma determinada família, com determinados irmãos, e passar determinadas experiências, você não tem o direito de escolher nem de opinar nada. Mas caso você tenha tido um planejamento reencarnatório, muito provavelmente você escolheu aquela pessoa para estar ao seu lado e você combinou com ela que você faria ela sofrer em determinados pontos para acionar gatilhos nela que ela emocionalmente precisa aprender a curar e muito provavelmente você também provocar coisas nela que ela precisa curar. Quando eu digo isso, não é que uma pessoa que trai no relacionamento fala, não, mas né, a gente combinou que eu tinha que te machucar para você aprender. Não é bem assim. Faz parte disso também, mas não é premeditado assim desse jeito, que eu quero dizer. Então, o que acontece? Às vezes você chega numa determinada altura e não está aguentando mais aquela situação e quer terminar, só que é um contrato kármico. Aconteceu daquele jeito que fazia parte. É isso que ele falou no final do texto ali, que eu lendo soou assim de imediato um pouco machista, né? Que seu marido é bruto e cruel, não me lembro as palavras, mas é o que tem que estar ao seu lado, não sei o que, não duvide que ele tem que estar ao seu lado, uma coisa assim. Em casos, não é para todos os casos, ok? Senão tem gente que está em um relacionamento aí que já deu prazo de validade, não, eu vou ficar porque provavelmente espiritualmente nós combinamos, isso aqui faz parte. Não, nem todos. E quando é um caso desses, você recebe vários sinais da espiritualidade, entendeu? Não é uma coisa assim que, e aí, como é que eu vou saber? Então estou me enganando, não estou me enganando? Não, você recebe vários sinais da espiritualidade. Às vezes vem filhos que fazem esse elo, que mesmo que você em algum momento separe, mas através dos filhos ou filho você acaba se unindo novamente. Quando dá a separação, mesmo com muitas dores, muitas coisas, e as partes se afastam, elas percebem que ainda amam muito a outra, precisam de um tempo para se depurar, assumir isso, aceitar que ainda ama muito e daqui a pouco volta, não sei o quê. Tem vários sinais que indicam quando aquela relação é uma coisa, ou um vínculo espiritual muito forte, ou uma relação kármica, alguma coisa que não pode acabar ali, que o sucesso, infelizmente, é aguentar aquele sofrimento e aprender a lidar com ele, a acolher ele, superar ele. A primeira premissa é aceite o outro como ele é. Assim como o outro tem que parar de ficar te cobrando e lembrar que te conheceu, você era assim. Você não mentiu no namoro, espero que não. Você não mentiu, você era daquele jeito, a pessoa casou sabendo. É que a gente tem aquela ilusão de que não, mas amanhã tudo vai ficar bem, sem fazer absolutamente nada. E não é assim que funciona. Não fica bem, né? Infelizmente. Agora, claro, isso é um papo para a gente falar aqui muito, porque senão generaliza muito a coisa e dá margem a erro de interpretação, tá? Mas são casos só para a gente refletir, assim. Se você hoje está numa vida conjugal complicada, cara, busque muito aconselhamento espiritual antes de tomar uma atitude, faça uma autoanálise e seja honesto se você traiu, se você vacilou e tal. Seja honesto, que às vezes a pessoa está daquele jeito que você está odiando, porque lá atrás você causou isso de alguma forma, ainda que hoje você talvez não faça mais isso, mas lá atrás você causou isso, ou está causando, sei lá. Ou se realmente você sabe que a pessoa não tem jeito, mas você não consegue deixar, busca forças na espiritualidade para fazer essa manobra, busca aconselhamento aí com a sua família, mas alto lá. Não vá pela cabeça das pessoas, porque as pessoas nessa hora se invadem, tocam muita pilha e não sei o que, daqui a pouco você está fazendo uma coisa que não é o que seu coração quer, não é o que sua alma quer. Então vai procurar ajuda espiritual e medita, pede a Deus, faz uma oração sentida, sincera e pede apontamento de caminhos, sabe? Ou às vezes a prática de você fazer um evangelho no lar já pacifica a coisa, porque os seus mentores juntos, os seus mentores, os mentores da pessoa, os mentores até dos filhos, eles formam uma egrégora ali de proteção naquela casa e afasta espíritos que porventura podem estar assediando vocês e causando problemas no casamento, entendeu? Primeiro busca de todas as formas resolver, porque eu estou aqui, um recém-divorciado, e falo para você que é a dor de um luto, é uma dor imensa,
e que até isso denota nosso estado de pouca evolução, porque a gente não pode ser apegado na pessoa emocionalmente desse jeito. A gente tem que conseguir viver sozinho, conseguir gostar da nossa própria companhia, amor próprio é isso, autoestima, né? Então, assim, mas tente resolver, porque é para quando se você tiver que sair, você sair com a certeza de que você fez tudo o que podia fazer, de que você promoveu as mudanças que você conseguia promover, que você tentou partir para o lado da luz, e aí você vai em paz. E a própria espiritualidade, se for esse o caso, tira a pessoa do seu caminho de outras formas, arruma um trabalho em outra cidade para ela, ou a família entra no meio e dá qualquer quiprocó que vocês não conseguem mais reatar, sei lá. A espiritualidade dá um jeito de te afastar, ou joga um novo amor na tua frente aí, e é no mínimo uma alma gêmea, que é uma alma que veio para caminhar do teu lado para te ajudar a continuar até o fim desse percurso. Enfim, como eu disse, da margem é muito falatório aí, mas foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver opiniões aí, por favor, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.